partir de agora, na Educadora, Pode aumentar um pouquinho o volume. Café com Finanças. Pode aumentar um pouquinho o volume para nós. Tudo sobre sua vida financeira, comportamento e empreendedorismo. Tô gravando aí, sai precisa certinho. saber sobre o seu rico dinheirinho. Café com Finanças está no ar. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Sejam bem-vindos ao Café e Finanças. Eu sou Emerson Maia, da Proban Open Bank Capacitação Profissional. Hoje, no quadro Simplificando Finanças, vamos falar sobre agronegócio. No quadro Nosso Bolso, vamos falar, é o nosso último capítulo sobre a série de investimentos financeiros, onde vamos falar sobre fundos de investimentos. Aqui nosso especialista em Bolsa de Valores, Fernando Navarro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. E o nosso especialista técnico, Mike Tyson. Mike Tyson. Tem que ter a vinhetinha do Mike Tyson, velho. O que você está achando no programa? Suas dúvidas, seus comentários, críticas, elogios, pode enviar para nós. Participe do programa aqui pelo WhatsApp. 999771060. Esse é o Café com Finanças, que começa agora às 15h34, um oferecimento da TBR Web. TBR Web, o sucesso online começa aqui. Quando alguém te fala de uma empresa, você pesquisa o site e seu cliente também. Imagine uma loja fechada dentro de um shopping lotado. Assim é uma empresa que ainda não tem site. Na TBR Web, você encontra tudo o que precisa para ter uma presença online que faça sua empresa brilhar. Não perca mais tempo. Transforme sua presença online com a TBR Web. Visite o site tbrweb.com.br ou ligue para 19992018383 e comece hoje mesmo. Café com Finanças. Esse é o Notícia Comentada. E a notícia dessa semana e as próximas, vamos sempre priorizar uma notícia aqui da nossa região de Piracicaba, uma região muito rica, muito desenvolvida no quesito de agronegócio e industrial, além do comercial, né? Então, vamos sempre priorizar de trazer uma notícia da cidade, tá bom? E a notícia de hoje, Fernando? Agro. Copla Campo 2024. Chega a 10ª edição, com mais de 130 expositores. Olha que maravilha. Coisa boa, né? Agrocampo, é isso? Agrocampo, Piracicaba. É um evento desenvolvido aqui pela nossa querida Copla Cana. Vai começar agora no próximo dia 26 de fevereiro, vai até o dia 1º de março. Começa a abrir os portões a partir das 9h30 da manhã. E detalhe, entrada, sabe quanto é? Quanto? Free. Olha que maravilha. Entrada gratuita. Sim, todos estão convidados a ir prestigiar esse evento. Para você ter uma ideia, além desses 130 expositores, como retrospecto, né? No ano passado foi gerado mais de 500 milhões de reais em negócios. Caramba. É isso aí. Se você é de Piracicaba e região, está ligado ao agronegócio, não perca a Copla Campo 2024. Não somente do agronegócio, mas para você fazer networking, para conhecer as possibilidades que você pode talvez investir dentro do agronegócio, acho que é uma oportunidade muito boa. Muito bem lembrado, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não planto, eu não colho, não tenho uma atividade diretamente relacionada. Mas você pode justamente desenvolver esse network e atender as empresas ligadas ao agronegócio. Perfeito, vai ter Sempre muita oportunidade tem. lá, sempre tem e muito conhecimento, né? É isso aí. Esse foi o Notícia Comentada, às 15h37. Café com Finanças. Por falar em agro, simplificando de finanças hoje é agronegócio. A palavra é agronegócio. Aqui Explica aí. uma pequena homenagem aos nossos produtores rurais, aos nossos agronegócios. O homem do campo, ele realmente traz o sustento para as famílias e nós temos sim uma indústria, um comércio, um serviço muito desenvolvido na nossa região e no Brasil como tudo, mas tudo isso começou no agronegócio. Está aí uma homenagem de César e Paulinho ao produtor do campo.
Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo no chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Essa é uma pequena homenagem do Café e Finanças para o homem do campo e para o nosso tão querido setor do agronegócio. Agora, o que é agronegócio, Fernando? Agronegócio, pelo que eu entendo, agronegócios são basicamente negociações, né? É a possibilidade de você atuar dentro da agricultura, dentro de produtos que são desse foco, dessa região. Perfeito, é isso mesmo. Agronegócio. Tudo que é relacionado ao agro, porque às vezes a pessoa As pensa que é só negociações, agricultura, né? Mas não é só agricultura, arroz, Não. feijão, grão, soja, etc. Além disso, tem também toda a parte de pecuária, criação de boi, de porco, aves, enfim, avestruz, Tudo tudo envolvido. que tem relação com a criação, e o homem do campo, como dizemos, está relacionado setor ao rural, agronegócio, o setor rural, exatamente. Tudo que é área rural está direta ou indiretamente ligado ao agronegócio. Lembrando que você também pode participar do agronegócio gerando recursos para o setor. Você pode ser prestador de serviço de uma empresa que planta, que colhe, que produz e assim por diante. Então, agronegócio é tudo que vem a envolver qualquer coisa que seja ligada a não somente a agricultura, mas a região rural, boi, gado, aves Exatamente. e também a plantação. Desde o fornecimento da matéria-prima ali, né, a semente, o bezerro, o ovo, a inseminação, até a mesa das pessoas, né? Sim. E o Cidadão. banco se envolve a isso, né? Então, por exemplo, a negociação que o banco oferece para a linha, né, de infraestrutura para o agro direciona-se ao agronegócio. Sim, com certeza os bancos, principalmente o Banco do Brasil, que foi o pioneiro nesse ramo, e as cooperativas hoje têm assumido um protagonismo muito importante nesse setor, porque tem fomentado cada vez mais as operações. A grande maioria das cooperativas surgiram justamente no setor de agro. Sim, sim. Esse foi o foco deles, né? O primeiro foco direcionado do agronegócio, das cooperativas, e nada mais é que a Coplacana, ela é uma cooperativa. De agronegócio. Isso. É isso aí. Temos também o mesmo termo, né, que é Brasil Agronegócio, num termo mais internacionalizado, né, chamamos de agrobusiness. Mas estamos falando da mesma coisa. Agronegócio, agrobusiness, estamos falando de campo, estamos falando do setor rural, produção. Show. É isso aí. Esse foi o Simplificando Finanças, um oferecimento TBR Web. Turbine sua presença online com a TBR Web. Às TBR 15h40. Web, o sucesso online começa aqui. Quando alguém te fala de uma empresa, você pesquisa o site, o seu cliente também. Imagine uma loja fechada dentro de um shopping lotado. Assim é uma empresa que ainda não tem site. Na TBR Web, você encontra tudo o que precisa para ter uma presença online que faça sua empresa brilhar. Não perca mais tempo. Transforme sua presença online com a TBR Web. Visite o site tbrweb.com.br ou ligue para 19 99201 8383 e comece hoje mesmo. Começamos o quadro Nosso Bolso. E no quadro Nosso Bolso de hoje é o último programa da série sobre investimentos financeiros, onde vamos falar sobre fundos de investimento. Sim, fundos de investimentos é bem interessante, eu gosto muito dessa ideia, que é você unir, né, as possibilidades de você diversificar seus investimentos. Eu trago uma comparação aqui do fundo de investimento, porque todo mundo, a gente fala de investimento, fala, né, várias coisas, então quem tiver alguma dúvida sobre os produtos financeiros, assistam os programas anteriores, que falamos sobre renda fixa, renda variável, enfim, falamos dos produtos, né? E aí, quando a gente fala de fundos, imagina o seguinte, você vai na feira, é uma coisa que parece ser uma coisa simples, mas quais habilidades e quais conhecimentos você precisa ter para poder ir na feira? Como assim? Não entendi. O que você precisa saber para ir
Oh, obrigado. É isso mesmo, que eu entendi. Quando você vai na feira, se você não souber fazer conta, você consegue ir fazer uma boa feira? Não, Se você não tiver uma lista sobre o que você precisa comprar para poder abastecer a sua casa daquele período, aquela semana, você consegue? provavelmente você vai esquecer alguma coisa. Não é? Ou vai comprar demais. Se já aconteceu de ir na feira e não ter uma sacola adequada para você trazer de volta, você tem que, sei lá. Sim, Mas sei lá, coloca na camiseta. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, sabe que eu fazia a feira, né? Eu trabalhava na feira. Na verdade, em São Paulo tinha um negócio que chamava carreto. Levava na feira, as pessoas faziam compra, colocava dentro e a gente levava para casa. E aí cobrava o frete Sim. para levar. Mas você precisa saber. Você sabe escolher fruta? Como é que escolhe uma melancia? Vai saber. Um melão, um abacaxi? Tem um especialista lá. Percebe que você parece ser uma atividade simples, mas você precisa ter uma série de habilidades e conhecimentos para que você seja bem sucedido nas compras da feira. Sim. E aí o que acontece? Se você não tem essas determinadas habilidades, ou se você não tem o tempo para ir na feira, como é que você faz? Contrata alguém para ir. Você tem a possibilidade de contratar um especialista para poder fazer isso para você. E aí quando nós trouxemos esse exemplo para o mundo de investimentos, o fundo de investimento é justamente esse especialista que nós contratamos para poder comprar os produtos para nós. O que eu quero dizer? Todos os programas até aqui, nós falamos dos produtos em si. Uhum. CDB, LCI, LCA, falamos sobre Tesouro ações, Direto. Tesouro Direto e assim por diante. E aí você pode entrar na corretora ou no site do seu banco e fazer a aquisição desses produtos diretamente. E aí você, vamos trazer por exemplo da feira? Quando você vai na feira, você vê as barracas, você vê os produtos, pega na mão, sente, você escolhe o que comprar. Mas quando você não está na feira? Então você precisa escolher as diretrizes, as regras, para que essa pessoa possa comprar exatamente o que você quer. Uhum. Por exemplo, imagine que você dê uma orientação para a pessoa que vai comprar um produto na feira para você, fala assim, ó, eu quero os produtos com menor preço. E aí fala para você, ó, o ideal é você ir no começo da feira. Vai ter sucesso? Provavelmente não. Ou você fala assim, eu quero os melhores produtos com a melhor qualidade, mas eu quero que você vá na última meia hora da feira. Aí você vai pegar só o resto. Exatamente. Então a estratégia precisa estar adequada ao objetivo. E aí observe que mesmo se você pedir para comprar, por exemplo, uma maçã, uma laranja, uma banana, se você for utilizar para fazer suco, se você for utilizar para fazer uma torta, se for utilizar para comer em natura, ela tem que ter um critério diferente de compra. Sim. Uma mais madura, outra um pouco mais verde, etc. E aí quando você vem para o mercado de fundos de investimento, é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque tem fundo que compra com o objetivo principal de rentabilizar, ele quer ganhar mais. E tem fundo que ele quer ganhar na média. Entende? E aí tem fundo que ele vai comprar ações, criptomoedas, que vai comprar o ramo imobiliário. Todo mundo fala de investimento no ramo imobiliário, que é um dos investimentos mais seguros que temos como opções no Brasil e no mundo. Né? Claro, não existe, como nós abordamos em outras oportunidades, não existe um investimento livre de risco. Mas o setor imobiliário é um dos mais rentáveis e seguros Sólido, que temos. né? Só que você pode pegar um imóvel para alugar, para comprar, para vender. Você pode usar um imóvel comercial, residencial, um hotel, um shopping, um terreno, um galpão de logística. E qual a nossa expertise para comprar cada tipo de imóvel desse? De documentação, de análise, de valor, Se eu não estou etc. envolvido no negócio, não vou saber bem pouco. Exatamente. Aí é Vou ver só interessante. que é bonito. É interessante que assim como quando no último programa que nós falamos do mercado de ações, quando você põe um pouquinho de dinheiro na empresa, você comprou uma ação e você é, numa proporção, sócio da empresa, no fundo é a mesma coisa. Um grupo de pessoas em comum, com objetivos em comum, e aí você coloca o dinheiro e uma parte daquele negócio todo é seu. Imagina que você chega na feira, você fala assim, puxa, eu precisava de 2 bananas, e aí chega lá e ele fala assim, eu só vendo o cacho inteiro. Só vendo a dúzia, só vendo o pacote. Uhum.
Você sozinho talvez não teria recurso para poder comprar, nem a necessidade. Se você comprar mais, você vai acabar estragando, é desperdício. Sim. Quando você está num grupo, você consegue fazer isso de uma forma mais assertiva. E aí a grande vantagem de investir através de fundos. Conhecimento, diversificação, porque o fundo ele tem profissionais que vão cuidar da seleção desses produtos para você, vão selecionar os produtos mais adequados e vão também te dar a oportunidade de acesso a alguns produtos que você talvez sozinho não teria o valor total para poder investir. Sim, sim. Então, ou seja, você consegue entrar junto num grupo, né? Você entra no... não é o capital somente seu, é o capital de muitas pessoas que, num montante, vai ficar um capital expressivo. E esse capital expressivo provavelmente vai ter um gestor, um especialista, que vai comandar esse capital inteiro e buscar uma oportunidade mais lucrativa, se essa for a intenção do fundo, né? Perfeito. E aí, o fundo ele vai comprar, cada fundo, antes até tinha a questão de fundos dedicados a determinados ativos, hoje você tem as cotas, né? Então você tem, por exemplo, tem um fundo que ele compra título público, tem um fundo que compra títulos de ações, que compra criptomoedas, então você escolhe o fundo e o fundo vai escolher os produtos para você, da melhor forma, né? Então, eles vão buscar sempre trazer a melhor rentabilidade possível. E outro detalhe importante também sobre investimento em fundos é que quando você faz, chamamos de investimento direto, tá? Que é quando você escolhe o produto, você foi na feira para comprar. Então você está lá de frente com os produtos e você escolhe. Então isso é investimento direto. A outra alternativa é investimento através de fundos, que aí é o fundo que escolhe isso para você. E aí tem uma outra vantagem, que é a questão de tributação. Porque quando você escolhe os produtos, você compra e vende e gera o imposto de renda, a responsabilidade de pagamento desse imposto de renda é sua, investidor. Sim, e muitas das vezes a Receita vai lá e se você não faz certo, a Receita vai te pegar. Exatamente. E aí entra naquele rol de habilidades e conhecimentos que precisamos ter. Já quando você investe em fundos, o fundo se encarrega de recolher o imposto para você. Então ele vai lá, escolhe os produtos, entrega os produtos e o que gerar de imposto de renda, o próprio fundo se responsabiliza. E em detalhe, temos fundos também que investem no exterior. Sabe qual que é a vantagem de um fundo no exterior? Pensa o seguinte, ó. Se você quiser comprar ações da empresa que é líder mundial em produção de, vamos falar das coisas que nós estamos vendo aqui, microfones. Líder mundial de produção de microfones. Nós estamos no Brasil? Não sei, acho que o Mike sabe melhor. Qual que é o melhor A melhor microfone? empresa do mundo em produção de microfones. Você acha que tem no Brasil? Provavelmente não. De mesa de som, Ah, não sei. celular, Celular não. computador, iPhone. de ar-condicionado. Pensa o seguinte, se você quiser ser sócio de uma empresa que é líder mundial de praticamente qualquer segmento, essa empresa está fora do Brasil. E aí, seria interessante ser sócio de uma empresa que é líder mundial? Claro que seria. Com certeza. Se eu quiser ser sócio das empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E assim por diante. Coca-Cola, por exemplo, olha que maravilha. Apesar, se você entrar na corretora de investimentos, ele vai ter lá um universo enorme de opções de investimento. E aí nós olhamos para aquilo e falamos assim, nossa, quantas opções! Porque quem está acostumado a fazer investimento no banco e olha para as opções de investimento que a corretora oferece, fala, nossa, é uma imensidão. Só que tudo isso que nós vemos no Brasil é menos do que 1% de todas as opções de investimento que nós temos no mundo. Uhum. Olha só quanto que interessante para nós internacionalizarmos, né, os recursos. E aí o que acontece? Você consegue comprar empresas no exterior, indo para lá, abrindo uma conta no outro país e investindo na Bolsa de Valores, né? Você consegue, através de fundos, você vai, coloca o seu dinheiro num fundo de investimento aqui no Brasil e esse fundo cuida de comprar as operações para você lá fora. Então é também uma grande alternativa de acesso a produtos que aqui no Brasil talvez nós não teríamos disponível. Sim. E aí temos aqui um ouvinte, participação do ouvinte hoje. O Marcos de Piracicaba pergunta, quais informações eu devo observar para escolher o melhor fundo de investimento? Obrigado, Marcos, grande abraço. É realmente uma excelente pergunta.
que você acha, Fernando? Quais informações nós temos que observar? Primeiro você tem que saber qual o fundo que você, quais as características do fundo que você deseja. Exatamente. Quais os produtos que esse fundo compra, né? Isso. Ó, esse fundo compra para título público, ele vai ter um determinado grau de risco e uma determinada expectativa de retorno, de juros. Se ele compra criptomoedas ou ações no exterior, ele vai ter uma composição diferente. Investimentos, aí você vai dar sua característica, né? Você vai buscar investimentos arriscados. Vão ter fundos com características de arriscados. Vão ter fundos que vão ser conservadores. Então aí você opta pelos fundos de acordo com a sua necessidade. E tem um leque de oportunidades. Uma outra coisa muito importante também é assim, tudo que você escolher, nós chamamos de classe de ativos, títulos públicos, privados, ações, aquelas coisas. Então, cada classe de ativo, cada grupo de ativos, né, de produtos de investimento que nós podemos comprar, ele vai ter uma rentabilidade média. Essa rentabilidade média nós chamamos de índice. Por exemplo, a rentabilidade média das ações é o Ibovespa, a rentabilidade média dos títulos públicos, Selic e assim por diante, né? E aí tem fundos de investimento que têm o objetivo de estar na média, Sim. de ganhar ali exatamente a média. E tem fundos que eles querem ganhar mais do que a média. E quando você fala de investimento, ganhar mais significa necessariamente correr mais risco. Então é importante saber se aquele fundo que você está investindo, ele tem como objetivo principal acompanhar essa rentabilidade média ou ele tem o objetivo de superar essa rentabilidade média. Isso é bom, a gente reforça as orientações que a gente sempre passa aqui. Rentabilidade e risco são sempre uma balança. Então, quando vai buscar uma maior rentabilidade, saiba que você está correndo mais risco. Então, nenhum investimento, seja fundo, seja CDB, seja ações, não existe risco. Não existe fundo sem risco. Todos os fundos têm seu risco. Importante. Mas quanto mais rentabilidade, mais risco você vai sofrer. Não acredite nessas mágicas via internet, redes sociais que oferecem uma rentabilidade acima do padrão, sem risco. Então, Verdade. não tome muito cuidado quando tem investimentos falando sem risco. Outro detalhe muito importante também em relação aos prazos e valores. Porque no fundo você não consegue, claro, a grande maioria dos fundos, sobretudo investimentos em ações, essas coisas. Nos fundos de renda fixa, daí você tem uma questão de D0. O que é D0? Se eu pedir o resgate hoje, entra hoje o dinheiro na conta. Uhum. Mas pode ser até 30. Pode ser que você peça o resgate hoje, ele vai demorar 30 dias para entrar o dinheiro na sua conta. Pode ser que sejam até 30 dias úteis. Exatamente. Às vezes é D1. E as pessoas acabam tendo problemas com isso, porque pensa que... E tem horário também, por exemplo, é até as 3 da tarde. Se você pedir um resgate depois das 3 da tarde, são 2 dias depois que vai entrar. Se você pedir até as 3, entra no dia seguinte. Então é muito importante observar os horários, as regras de aplicação em resgate. Quando eu pedir o resgate, principalmente, quanto tempo demora para esse dinheiro entrar na conta? Até que horas que eu tenho que pedir o resgate? Isso é uma informação muito importante. Sim, Porque às vezes a pessoa deixa para tomar a decisão na última hora. Isso, e cada investimento tem o seu perfil. Então, tipo assim, esse investimento é até as 3 horas. O outro investimento pode ser até meio-dia. Então, é muito particular de cada fundo, de cada investimento. E aí, outro detalhe para finalizar, a questão de tributação e taxas. Então, taxa de administração, enfim, todas as taxas, né, taxa de performance, essas coisas. Ou seja, pergunta para o seu gerente, pesquise na corretora, quais são as taxas que aquele fundo cobra. Porque normalmente é comum acontecer, para aplicar, a partir de R$100 você já consegue aplicar em fundos. Sim. E aí, só que se você aplicar R$100, R$10.000, R$100.000, assim por diante, quanto maior o valor, menor a taxa, menor a despesa. E menos despesa significa maior juros, maior rentabilidade. Isso. Então é importante observar os custos. Uhum. Geralmente a taxa de administração, que é onde os fundos ganham, né? Onde vem a base de retorno deles, mas tem as possibilidades de outras taxas. Então sempre se atente às taxas implantadas no fundo.
E em relação à tributação, ou ele vai ser tributado como um fundo de renda variável, que vai pagar 15% sobre a rentabilidade, ou ele vai ser tributado como um fundo de renda fixa, que aí essa tributação pode variar entre 22,5% e 15% de acordo com o tempo que você deixar o dinheiro aplicado, certo? Certíssimo. É isso aí. Esse foi o comentário aqui do Marcos. Obrigado, Marcos. Temos mais um comentário aqui da Bianca, da Vila Resende. A pergunta da Bianca. Um abraço, Bianca. Obrigado pelo comentário aqui. O investimento em fundos tem garantia? E aí? Vai devagar que não tem garantia. Zero? Zero. Não tem garantia do fundo garantidor de crédito, não tem garantia nenhuma. O que é importante observar aqui? Os produtos que o fundo compra. Sim. Isso vai estar direcionado, diretamente relacionado com a direção que o risco que esse fundo vai oferecer. Por exemplo, se é um fundo que compra só título público, claro, o seu risco está associado à probabilidade do governo não pagar. Títulos privados, bancos, empresas. Se você compra um fundo de ações, aí é a solidez daquelas empresas que o fundo está comprando. Então, a garantia está mais relacionada ao tipo de produto, cada ativo que o fundo compra, do que propriamente em si o produto. E aqui é um grande ponto de atenção. A gente chama de composição da carteira. O que é? Você, quando vai investir num fundo, você tem condições de perguntar, olha, o que esse fundo compra? E aí você analisa quais os produtos que aquele fundo compra, e ali vai estar direcionando a sua segurança. E aí, mas o fundo garantidor de crédito não faz parte. Não tem garantia. Não tem garantia. O único mecanismo que eles têm, sim, um mecanismo muito bem adequado de gestão de risco. Mas aí fica para um próximo programa que nós estamos finalizando aqui. Show. Considerações finais? Agradeço, acho que é muito importante a gente estar sempre trazendo clareza sobre investimentos, né? É um assunto muito, meio que as pessoas não querem discutir, não querem falar muito sobre isso, né? Deixar para um gerente de banco ou um assessor de investimentos apenas como orientação, mas é importante saber para ver se é o perfil da pessoa, né? Sim, se o com investimento certeza. está dentro do perfil. O Café e Finanças fica por aqui. No próximo programa, vamos iniciar uma nova série sobre como abrir o seu próprio negócio. Vamos falar de empreendedorismo na veia, né? Fique agora no som da viola com Murilo Urbano, a voz do sertanejo.